Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h31. Olá, ótimo dia para você. Ótima manhã de sexta-feira, 22 de setembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, bom dia. Bom dia para você, Wesley. Bom dia para todo mundo que acompanha a nossa programação aqui pela rádio número 1 da região. Sexta-feira, a semana chegando ao fim e, claro, você sempre muito bem informado aqui na 103,7. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Mineirense ganha título de Mini Miss Universo no Peru. Desenrola, aumenta limite, prevê negociar dívidas de até R$20 mil. Ranking da FIFA, Brasil segue em terceiro e Argentina ganha folga na liderança. Detran terá de ampliar a fiscalização sobre vistoria veicular. Caixa Econômica Federal reduz juros após corte na Selic. Vacinas contra a Covid serão incluídas no calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações. Governo cria selo para empresas que reservarem vagas para mulheres vítimas de violência. Levantamento aponta que 10 mil imóveis foram atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Mais uma vez, uma ótima manhã de sexta-feira para você. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O Ministério da Fazenda revisou os dados de devedores inscritos na segunda etapa do Desenrola Brasil e observou haver possibilidade para elevar o limite de dívidas a serem quitadas. Anteriormente, o programa previa negociar débitos de até R$5 mil. Agora esse limite passa a ser de até R$20 mil. Na próxima semana, as mais de 700 empresas que aderiram ao programa vão poder realizar leilões para quitar as dívidas de negativados e será possível abrir leilões para dívidas de até R$20 mil. Para as dívidas que terão garantia do Fundo Garantidor de Operações, a prioridade seguirá sendo as de até R$5 mil. Foram destinados R$8 bilhões do FGO para o programa. Além disso, outras prioridades serão pessoas com renda de 2 salários mínimos ou inscritos no CadÚnico. Os débitos de R$5 mil representam ao todo 78,9 bilhões de reais a serem negociados e 65,9 milhões de dívidas. Quando o recorte, aliás, sobe para o débito de até R$20 mil, o estoque de endividamento elegível para o programa aumenta para 161,3 bilhões de reais. Nesse filtro estão 74,9 milhões de débitos. E o presidente Lula desembarcou em Brasília na manhã desta quinta-feira após uma viagem internacional a Havana, em Cuba, e Nova York, nos Estados Unidos, na qual manteve uma intensa agenda de encontros com chefes de Estado e de governo. Lula ficou quase uma semana fora do Brasil, período no qual o vice-presidente Geraldo Alckmin permaneceu no exercício da presidência da República. De volta, Lula tem uma série de temas a tratar, entre os quais a sucessão de Augusto Aras como procurador-geral da República, a indicação de substituto de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal e uma cirurgia no quadril. O mandato do atual procurador-geral Augusto Aras se encerra na próxima terça-feira. Lula ainda não formalizou a indicação do nome para comandar o Ministério Público Federal pelos próximos 2 anos. Os favoritos para a vaga são os subprocuradores Paulo Gonet e Antônio Carlos Bigonha. A escolha é considerada delicada no Planalto porque o procurador-geral tem a prerrogativa de investigar e denunciar o presidente, ministros, deputados e senadores. 6h35, o Ministério Público do Trabalho cobra cumprimento da lei de cotas na Câmara Federal. Rafael Silva é quem vai trazer os detalhes. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, o Ministério Público do Trabalho cobrou o cumprimento da lei de cotas para pessoas com deficiência, em vigor há 32 anos. O auditor fiscal do trabalho, Rafael Faria, sentiu preconceito na pele no mercado de trabalho privado antes de tomar posse como servidor público.
Sou um homem com deficiência visual e me formei em engenharia e nunca consegui emprego na iniciativa privada. Se for procurar minha carteira de trabalho e previdência social, até hoje está em branco e não faltou procura, né? Toda vez que eu chegava para procurar um emprego, os entrevistadores, eles viam meu óculos escuro, viam minha bengala e não viam mais nada. E hoje sou auditor fiscal do trabalho, fiscalizo as cotas para contratação de pessoas com deficiência e hoje fiscalizo justamente as mesmas empresas que não me deram emprego por alegar eu não ter o perfil e chegam até hoje em mim na fiscalização e dizem não encontro pessoas com deficiência. A coordenadora nacional de promoção da igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho, a Cor de Igualdade do MPT, Daniele Olivares, ressalta a importância da lei. Temos que comemorar, porque a lei existe, é uma ação afirmativa e ela é muito importante para fazer a inclusão das pessoas no mercado de trabalho. Conforme meus colegas que me antecedeu disseram, a gente vê que, embora tenha 32 anos a lei de cotas, até hoje ela não é cumprida. O Brasil tem uma legislação muito avançada no que concerne aos direitos da pessoa com deficiência. A taxa de participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho é de 28%, menos da metade do índice registrado entre as pessoas sem deficiência. Os dados são do IBGE. A procuradora Daniele Olivares afirma que a pessoa com deficiência pode desenvolver qualquer atividade. Com as adaptações necessárias, que a lei chama de adaptações razoáveis, com a acessibilidade adequada, essas pessoas podem fazer toda e qualquer atividade como qualquer outra pessoa. Todos nós temos características individuais que nos mitam para algumas coisas e que a gente tem facilidade para outras. Não é diferente com a pessoa com deficiência. A lei de cotas determina que empresas acima de 100 funcionários devem reservar de 2 a 5% das vagas para pessoas com deficiência. O grupo é representado por 18 milhões de brasileiros, segundo o IBGE. Agência Rádio Web de Brasília, Rafael Silva. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38 agora. Vamos então às notícias de Goiás. Apesar das resistências por parte do governo Ronaldo Caiado e de sua postura de evitar falar sobre 2024 nesse momento, cresce entre governistas a percepção de que o senador Vanderlan Cardoso pode disputar a prefeitura de Goiânia pela segunda vez consecutiva como candidato da base governista. Aliados do presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, que segue articulando a sua pré-candidatura, estão entre os que têm esse sentimento. Sem contar os gestos recentes de PCdistas para o Palácio das Esmeraldas, um deles cita que podem pesar possíveis repercussões da aliança nas eleições de 2026. Se for eleito o prefeito, Vanderlan fica fora das eleições estaduais, quando a primeira-dama Gracinha Caiado e o vice-governador Daniel Vilela devem ser candidatos a senador e governador, respectivamente. E o projeto do governo Ronaldo Caiado de privatizar a estatal goiana Celgpar foi aprovado ontem em primeira votação na Assembleia Legislativa de Goiás. Houve forte embate entre a oposição e a base governista. O deputado Mauro Rubem, do PT, mostrou um vídeo no qual Ronaldo Caiado, durante a campanha para governador, teria se manifestado contra a privatização da Celgd. Já o Major Araújo do PL cobrou clareza quanto à destinação de recursos da privatização. Líder do governo na LEC, o deputado Wilde Cambão, do PSD, disse que Caiado busca a eficiência do Estado. O presidente da Lego, Bruno Peixoto, afirmou que o governador assegurou que todo o recurso será destinado a Goiás Prev e vai permitir a elevação do limite de isenção da contribuição previdenciária dos servidores para acima dos atuais R$3.000. Depois de feito o repasse de 2,1 bilhões de reais referentes à venda da Celg Transmissão à empresa portuguesa EDP em fevereiro de 2022, servidores aposentados com remuneração de até R$3.000 passaram a ser isentos da contribuição de 14,25%. O valor da venda, da concessão e das participações da Celgpar deverá ser da ordem de R$450 milhões. E a Secretaria da Educação de Goiás realiza curso de capacitação para novos professores concursados que ingressaram no mês de agosto desse ano. Quem traz essa reportagem é Sabrina Monteiro. O curso de capacitação dos professores concursados, realizado no auditório da Secretaria de Estado de Educação de Goiás, foi recheado de palestras e ensinamentos.
O objetivo, ajudar os professores que ingressaram em agosto deste ano a se sentirem mais incluídos e preparados para realizar os trabalhos. É muito importante, né? Essa acolhida, ela tem o objetivo de apoiar, de qualificar esse professor, dele conhecer como que funciona a estrutura da Secretaria Estadual de Educação, de todo o trabalho pedagógico, até passando pelas questões administrativas e financeiras. Então é mesmo apoiar esse professor para que ele vá preparado, qualificado para a sala de aula. E pelo visto, a proposta dessa preparação da SEDUC deu certo. A Sabrina é professora de História em Anápolis e diz como iniciativas assim são positivas. É fundamental esse processo de acolhida dos professores que estão ingressando para conhecer toda a estrutura, para entender como é que é o planejamento que o Estado tem, né? E também ambientar todo mundo para que a gente possa desenvolver o trabalho, né, ciente de quais são, de fato, os projetos que o Estado tem para a formação dos alunos, também a preocupação com o professor, né, que está ingressando. O Marcos dá aula em Aparecida de Goiânia. Ele também achou a capacitação uma boa ideia do governo de Goiás. Que é um ambiente que a gente pode aliar, né, a formação acadêmica que a gente tem, a formação prática, que é muito importante na vida de um docente, né? Então eu acho extremamente importante trazer as formações para nós que estamos ingressando agora dentro do Estado. No evento, assim como os alunos, todos os professores que participavam do curso preparatório ganharam notebooks. Cerca de 180 notebooks estão sendo entregues para os nossos professores, nessa terceira etapa aí do curso de formação dos novos professores da Rede Estadual de Educação. Uma nova forma de desenvolver a educação em Goiás. O Estado tem adotado novos métodos para melhorar a qualidade de ensino. E isso, de acordo com a secretária adjunta Helena Bezerra, tem gerado melhores resultados. Esses professores já entram sendo capacitados, já encontram a realidade do governo Caiado, do investimento em tecnologia, cada um recebendo o seu computador, uma mudança de pensamento e que a secretária Fátima Gavioli traz como princípio que educar com seriedade para que a nossa educação do estado de Goiás continue sendo uma das melhores do país. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44 agora, 6h44. Vamos então ao futebol. O Palmeiras entrou forte na briga pelo atacante Bruno Henrique, cujo contrato com o Flamengo termina em dezembro. O blog apurou que a oferta alviverde é bem superior à feita recentemente pelo rubro-negro na tentativa de prorrogar o vínculo do atleta de 32 anos. Vale lembrar que a primeira proposta do Flamengo foi de extensão do contrato até dezembro de 2024, com manutenção do atual salário, que é de 1,25 milhão de reais por mês. Bruno Henrique exigiu um reajuste nos vencimentos, além de mais 4 anos de vínculo. Ele sabe que está diante da chance de assinar o seu último grande contrato. Em sua oferta, Palmeiras não chegou aos 4 anos, mas se aproximou e topa bancar bem mais do que 1,25 milhão de reais por mês. Em um combo que inclui salários e luvas, como é conhecido o prêmio pela assinatura do contrato. O Palmeiras encara a contratação sem custos de Bruno Henrique como uma ótima alternativa para substituir Dudu, como revelou o site UOL na manhã desta quarta-feira. Vale lembrar que o ídolo alviverde, no caso Dudu, que ganha 2.100.000 reais por mês, pode ficar até um ano sem jogar devido a uma cirurgia recém no joelho direito. E a FIFA divulgou ontem a nova atualização do seu ranking. O Brasil permanece na 3ª posição, atrás da líder Argentina e da 2ª colocada França. Na data FIFA de setembro, a seleção disputou as 2 primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas pela Copa do Mundo de 2026. Goleou a Bolívia por 5-1 no Mangueirão em Belém e derrotou o Peru por 1-0 em Lima. Brasil foi a 1.837,61 pontos com resultados e se aproximou da França, prejudicada pela derrota para a Alemanha por 2-1 em amistoso em Dortmund. Também beneficiada, a Argentina ampliou a vantagem na liderança para os franceses pelas eliminatórias da Copa. A atual campeã mundial bateu o Equador por 1-0 em Buenos Aires
e superou a Bolívia por 3-0 em La Paz. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h46. E foi aprovado em turno suplementar pela Comissão do Meio Ambiente nesta quarta-feira o substitutivo ao projeto que regulamenta a produção, importação, registro, comercialização, uso, inspeção e fiscalização, além de pesquisa, experimentação e incentivos à produção de bioinsumos na agricultura, inclusive os produzidos pelo agricultor exclusivamente para uso próprio e produzido por agricultores familiares. A regulamentação do tema tem o objetivo de incentivar a economia da sociobiodiversidade e a transição do uso de agrotóxicos para o uso de bioinsumos que são naturais. A matéria foi aprovada em primeiro turno no dia 13 de setembro. PL 3.668 de 2021 do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, recebeu um texto alternativo proposto pelo relator, o senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, com aprovação de 4 emendas. O texto segue para análise da Câmara de Deputados, a não ser que haja recurso para votação no plenário do Senado. O projeto define bioinsumo como o produto, o processo ou a tecnologia de origem vegetal, animal e microbiana destinado ao uso da produção, no armazenamento e também no beneficiamento de produtos da agricultura ou da silvicultura que interfiram positivamente no crescimento, no desenvolvimento e no mecanismo de plantas, de organismos e substâncias. Enquadram-se nessa definição os estimuladores, inibidores de crescimento, semioquímicos, bioquímicos, agentes biológicos de controle, agentes microbiológicos de controle, fertilizantes orgânicos, bioestabilizantes, biofertilizantes ou inoculantes. Eles podem ser utilizados inclusive na agricultura para combater pragas e doenças, melhorar a fertilidade do solo, aumentar a disponibilidade de nutrientes para as plantas, substituindo total ou parcialmente os agrotóxicos e fertilizantes de origem sintética. O projeto define um novo marco jurídico dos bioinsumos, abarcando todo o ciclo produtivo, que inclui a fabricação, importação, exportação, comercialização e o uso na produção agropecuária nacional. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. E a Caixa Econômica Federal anunciou nesta quarta-feira, dia 20, a redução das suas taxas de juros após o corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic, promovido pelo Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central, também na quarta-feira. O banco reduziu a taxa média do juro do crédito consignado de 1,61% para 1,55% e os juros de capital de giro a micro e pequenas empresas caíram 0,22 ponto percentual para 0,99% ao mês. Os novos valores passam a valer já a partir de hoje. Além disso, as pequenas empresas terão prazo de até 60 meses para pagamento e carência de 6 meses, dependendo da modalidade. Os recursos podem ser utilizados para a compra de estoque, adequação do fluxo de caixa, pagamento do 13º, entre outras necessidades. Médias e grandes empresas também sentirão os efeitos dos juros mais baixos do banco. As linhas de capital de giro crédito especial empresa, tanto para investimentos quanto para a utilização em demais necessidades da empresa, também caíram. A presidente do banco, Rita Serrano, disse nas redes sociais que a Caixa segue cumprindo seu papel, impulsionando a economia, impactando positivamente a geração de empregos e o desenvolvimento social do país. E após mais de 540 milhões de doses aplicadas em quase 3 anos, o Brasil vive em 2023 um período de transição na vacinação contra a Covid-19, das campanhas emergenciais para a imunização de rotina. A avaliação foi feita na quarta-feira pelo diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, na Jornada Nacional de Imunizações, realizada pela Sociedade Brasileira de Imunizações em Florianópolis. O diretor disse que os municípios trabalham há praticamente 3 anos em uma campanha de vacinação contra a Covid, mas a mudança no cenário epidemiológico da doença requer a incorporação dessa vacina no calendário do programa. Para 2024, a proposta ainda em elaboração é a adoção de um calendário de vacinação contra a Covid-19 na rotina de crianças menores de 5 anos e doses de reforço periódicas ao menos uma vez por ano para grupos de risco, como idosos imunocomprometidos, pacientes com sistema imunológico debilitado e gestantes, seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde. Há ainda a possibilidade de inclusão de outros grupos, como profissionais de saúde e comunidades tradicionais.
Transporte de cargas. Viagens devem ficar mais demoradas após uma decisão do STF. Vamos saber que decisão é essa nessa matéria de Felipe Moura. A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, a NTC e Logística, avalia que a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucionais pontos da lei do motorista, vai afetar significativamente o setor de transporte de cargas rodoviário. O STF julgou uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava trechos da legislação que se aplica aos motoristas do setor. Os ministros decidiram pela suspensão de 4 pontos. A partir de agora, o tempo de espera em que o motorista aguarda o carregamento ou fiscalização passa a contar como jornada de trabalho ou hora extra. Os motoristas não poderão mais dividir o período de intervalo, tendo que descansar por 11 horas seguidas a cada dia de trabalho. O descanso semanal remunerado de 35 horas também não vai poder ser fracionado. O STF proibiu também o acúmulo de até 3 descansos semanais, o que estava previsto na CLT. Além disso, o trabalhador não vai poder mais ter a opção de usufruir do repouso semanal só quando retornar à base da empresa ou ao seu domicílio. O STF também invalidou o trecho que permitia que o repouso semanal ocorresse no veículo em movimento, nos casos de 2 motoristas trabalhando no mesmo caminhão. Para o assessor jurídico da NTC e Logística, Narciso Figueroa, a mudança vai levar as empresas a rever as jornadas e a renegociar os contratos. Por fim, o repasse do custo para o consumidor final, porque o setor transportador não pode assumir sozinho esse aumento de custo. Ele tem que repassar, sim, para o cliente e o cliente para o consumidor final, porque trata-se de uma cadeia produtiva. O deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, disse que o setor de transporte de cargas do país não vai suportar as consequências da decisão do STF. É a irresponsabilidade de julgar algo que no dia seguinte as consequências geradas são de forma inexequível. Quer dizer, a exigência que foi a decisão tomou não tem como executar. Por mais que as pessoas quisessem, as empresas quisessem, não tem como executar. Ela é, na verdade, uma decisão que só gera problema. O transporte brasileiro não suporta essa regulamentação. O transporte de cargas rodoviário é o mais importante modal do país. Reportagem Felipe Moura. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h07 agora. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, o DETRAN, terá de criar uma comissão de fiscalização das empresas credenciadas de vistorias. A determinação é do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, em processo de inspeção para verificar a qualidade dos controles, da gestão e da fiscalização de contratos firmados pela autarquia para a execução de serviços de vistoria veicular. A comissão ficará encarregada de estabelecer os procedimentos de fiscalização a serem desenvolvidos, de requisitar a fiscalização, analisar os resultados obtidos e também acompanhar a apuração de possíveis irregularidades detectadas ou denunciadas ao órgão. Por meio do acórdão relatado pelo conselheiro Kennedy Trindade, do TCE de Goiás, recomenda ainda a adoção de procedimentos operacionais capazes de uniformizar o processo de organização de dados, controle das ECVs em atividades e seus respectivos documentos. Na decisão, o tribunal alerta ao DETRAN Goiás que a contraprestação monetária decorrente do serviço de vistoria veicular, a que se refere ao Código de Trânsito Nacional, possui natureza jurídica tributária e deve ser regulamentada por lei estadual. Observa também que a portaria do DETRAN e suas alterações possui vícios insanáveis de forma e competência, tornando-a nula, e que seja declarada a nulidade imediata da referida portaria, mantendo válidos os seus efeitos financeiros até a sua substituição por uma lei estadual que institua a cobrança tributária na espécie de taxa. E a Frente Parlamentar da Agropecuária homenageou o governador Ronaldo Caiado na última quarta-feira em Brasília por sua contribuição histórica para a evolução do setor. Considerado uma das mais influentes no Congresso Nacional, a FPA reuniu seus 6 presidentes para a entrega das honrarias. Caiado, que se notabilizou desde a década de 1980 como uma das principais lideranças nacionais em defesa do produtor rural, presidiu a frente em 2003, quando era deputado federal. Imaginem que iniciei essa luta em uma fase bem anterior, onde mobilizamos o Brasil no movimento da UDR, a União Democrática Ruralista, para garantir o direito à propriedade na Constituinte. A partir dali, entramos no Congresso Nacional com a mesma garra e determinação. Soubemos representar o nosso setor e promover grandes debates, foi o que lembrou o governador
quando recebeu a honraria da deputada federal por Goiás, Marussa Boldrin, integrante da FPA. Fundada em 1995, atualmente essa bancada é presidida pelo deputado Pedro Lupion, sendo formado por 374 parlamentares. A cerimônia de entrega de homenagens em Brasília marcou ainda a inauguração da nova sede do Instituto Pensar Agropecuária, organização sem fins lucrativos, formada por mais de 50 entidades do setor produtivo rural, voltada à prestação de assessoria à frente parlamentar por meio de acordo de cooperação técnica. O presidente do IPA e integrante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, Nilson Aparecido Leitão, ressaltou a importância da liderança histórica de Caiado para o país. E o tempo quente deve continuar nos próximos dias. E o calor ajuda e atrapalha segmentos da economia goiana. A reportagem é de Sabrina Monteiro. Quem sonha com uma praia na capital, mas mesmo com o tempo quente assim, não troca a cidade por nada. Dá bom um pouco, mas Goiânia é maravilhosa. Goiânia não precisa de praia não, é que é muito mais. Maicon, que é mestre de obras e trabalha debaixo do sol diariamente. Melhor o frio, né? Trabalho nesse sol não dá não, tá quente. Com obra, é complicado esse tempo, favorece não. O seu João conta que já está acostumado com as altas temperaturas, mas que se for para escolher, prefere o frio. Já é do Pará, então tá acostumado com esse calor? Acostumado já, viu? Mas não tá muito bom não, viu? O senhor prefere o tempinho mais frio ou esse calor aqui? Mais frio, mais frio. Mas a baiana Jucira já gosta mais do calor. Pior que eu gosto. Prefere um tempinho mais quente? Do que chuva, eu prefiro. E à noite, assim, também na hora de dormir? É ligar o ar-condicionado, né? E para quem aguarda queda na temperatura nos próximos dias, a notícia não é tão boa. Já para os comerciantes que vendem picolé, por exemplo, é motivo de comemoração. Nesse tempo quente, como é que estão as vendas? Não, melhorou 100%, melhorou, graças a Deus. Né? Eu estava quase parando esse dia para trás, né? O dono da empresa falou que mandou embora, que eu estava vendendo pouco picolé, sabe? Então, não dá para trazer boas notícias nesse momento, mas sim, até meados da próxima semana nós teremos temperaturas elevadas. Nós estamos na expectativa do avanço de uma frente fria, uma mudança na circulação dos ventos para começar a quebrar esse padrão dessa onda de calor. Problemas de saúde se agravam com essa onda de calor. O especialista em meteorologia também explica como o calor pode afetar a parte agrícola do estado. Nós temos o setor agrícola, que está na expectativa de chuva para começar a plantar. Então, realmente, ainda não é o momento. Nós estamos aí que essa onda de calor não é o momento de mexer com essa questão do plantio. E também nós temos aí, assim, outras situações que esse calor realmente atrapalha. O conforto térmico animal fica bastante comprometido neste período também. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora já são 7h12. A Confederação Brasileira de Vôlei, a CBV, divulgou na última quarta-feira o time que irá representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, sob o comando do técnico Renan Dalzotto. A equipe será composta apenas por atletas que atuam na Superliga, entre reservas e titulares da seleção. O time não segue a mesma convocação feita para o pré-olímpico, que será disputado no Rio ainda neste mês. Entre os nomes anunciados estão Judson e Thierry, que estrearam este ano na equipe. O ponteiro Leal é destaque também em Santiago, após ter pedido dispensa por conta de uma lesão no joelho. Por enquanto, o time brasileiro está em Saquarema, em treinamento para o pré-olímpico que começa na próxima semana. A primeira partida será contra o Catar, no dia 30 de setembro, às 10 horas de Brasília. Os Jogos Pan-Americanos serão em outubro e novembro e a competição será formada por 2 grupos de 8 times. Brasil, Argentina, Canadá, Chile, México, Colômbia, República Dominicana e Cuba. Os 2 primeiros colocados passam para as semifinais. E falando agora do Campeonato Brasileiro, o Vasco mostrou que está em recuperação na competição e goleou por 5-1 Curitiba nessa quinta-feira em São Januário. Com resultados, Cruz Maltinos seguem na 18ª colocação com 23 pontos, 1 atrás do Santos e 2 do Bahia, primeiro time fora do Z4, mas que tem um jogo a mais.
Já os paranaenses seguem na lanterna da Série A com apenas 14 pontos. Os donos da casa encaminharam a vitória no primeiro tempo, com gols de Zé Gabriel e Rossi. Na etapa final, Vegete 2 vezes e Gabriel Peck decretaram a goleada do Vasco. Sebastião Gomes fez o de honra para o Curitiba. O Vasco volta a campo na segunda-feira contra o América Mineiro no Independência, em jogo adiado da 15ª rodada. Já o Curitiba terá pela frente o São Paulo no Morumbi em partida adiada da 22ª rodada. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. E o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspendeu por 6 meses a ação que julga a legalidade da construção da Ferrogrão, a nova ferrovia que vai ligar Sinop, no norte de Mato Grosso, a Itaiutuba, no Pará. A medida foi tomada após uma tentativa de conciliação recomendar em agosto a realização de compensações ambientais e a oitiva de indígenas para solucionar o impasse para a construção da ferrovia. Durante o prazo de suspensão do processo, serão realizados estudos pelas partes envolvidas e atualizações sobre os impactos da obra. Em março de 2021, Moraes suspendeu a Lei número 13.452 de 2017. A norma alterou os limites do Parque Nacional do Jamanchim para permitir a construção da ferrovia. O caso chegou ao Supremo por meio de uma ação protocolada pelo PSOL que questionou o descumprimento de medidas ambientais. Após a posse do novo governo, a Advocacia Geral da União enviou um parecer ao Supremo no qual mudou o seu posicionamento e passou a defender a inconstitucionalidade da lei. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h15 agora. E a mineirense Alice Amaral Reis, de 7 anos, ganhou o título de Mini Miss Universo pelo festival Celebrity Universo 2023. Foi realizado nessa semana no Peru. E quem comenta sobre essa conquista agora no Jornal Verde Vale é a mãe da pequena, Elisângela Amaral. Vamos ouvir. Nós tivemos agora do dia 14 ao dia 16 em Arequipa, no Peru, onde ela disputou o Mini Miss Universo Internacional, onde ela teve várias concorrentes e ela consagrou vitoriosa. Foram 3 dias de confinamento e nesses confinamentos todo dia tinha uma prova diferente. Tinha passeio, tinha jantar, tinha prova de looks e ela estava sobressaindo em todas as provas. Bom, vale ressaltar que esse não é o primeiro concurso que ela participa, né? Ela já tem aí uma série de títulos aqui a nível estadual, a nível nacional também. Fala um pouco sobre essa trajetória que ela percorreu para chegar onde está. A Alice começou, ela tinha 4 anos de idade, ela veio conquistando seu espaço através de Instagram, de TikTok, e aí foi sendo reconhecida. E aí surgiu a oportunidade dos concursos e aí a gente resolveu colocar ela. O primeiro concurso, que foi na época da pandemia, foi feito somente uma aclamação, onde ela foi aclamada Mini Miss Mineiros 2022. No final do ano de 2022, a gente foi para Goiânia com o Sidney Eustáquio, que é um dos coordenadores estadual. E aí a gente colocou... Ela participou lá no Mini Miss Goiás e foi aclamada como Mini Miss Cinderela 2023. No início do ano, agora em maio, a gente foi para Curitiba, onde ela participou do Mini Miss Brasil, onde ela foi consagrada, que ela tinha 7 candidatas também, e ela foi consagrada a Mini Miss Brasil Celebrity 2023. Aí, a partir daí, ela recebeu o convite para estar indo para Arequipa, no Peru, representar o Brasil. E aí, a partir daí, começou toda a nossa luta, com rifa, feijoada, e fomos lá e conquistamos o título. Então, aí chegamos agora, segunda-feira, com esse título para a cidade. E espero que a gente consiga mais alguns. Com relação à premiação, ela recebeu alguma premiação desse último concurso que ela participou? Na realidade, esses concursos são somente faixas e coroa. O que você recebe é só reconhecimento por você estar participando disso, através das pessoas que te reconhecem, através de algum trabalho que possa futuramente aparecer. Mas todos esses concursos que a gente está participando é somente faixa e coroa. Certo. Bom, então, para finalizar, acho que vale a pena deixar o Instagram dela, né, para que as pessoas possam acompanhar o conteúdo dela, o trabalho dela, tendo em vista que ela foi premiada internacionalmente, né, uma criança de Mineiros, ela é mineirense, então acredito que vale a pena esse convite para que as pessoas possam prestigiar esse trabalho que vocês realizam com ela. O Instagram dela é Alice Amaral Reis, ela tem 7 anos hoje, é daqui de Mineiros.
engenheiros, ela estuda no primeiro ano no Castelo Branco e a gente vem trabalhando com ela desde os 4 anos. E a gente sempre leva ela para fazer porque ela gosta. A gente não tem nada forçado, ela sempre gosta de estar fazendo tudo o que ela faz. Ela grava as coisinhas dela, precisa de fazer um vídeo, uma coisa, ela vai lá, corre e faz. Ela decora as coisas super rápido. Então, assim, quem puder estar seguindo ela nas redes sociais é @Alice Amaral Heinz, HEINZ. 7h19, último intervalo agora do Jornal Verde Vale. Já. Governo cria selo para empresas que reservarem vagas para mulheres vítimas de violência. Levantamento aponta que 10 mil imóveis foram atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. E claro, espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. Voltamos já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26, voltamos já com o último bloco do Jornal Verde Vale desta sexta-feira, 22 de setembro. Olha, o governo federal criou o selo Empresa Amiga da Mulher para incentivar a inclusão profissional de mulheres, em especial as que foram vítimas de violência doméstica e familiar. Segundo o texto, a empresa deve cumprir ao menos 2 requisitos dos 4 propostos. O novo projeto foi sancionado pelo então presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e publicado no Diário Oficial da quinta-feira. O selo terá validade mínima de 2 anos, mas pode ser renovado caso a empresa comprove que manteve ou ampliou as práticas de inclusão. São elas: reservar no mínimo 2% do quadro de pessoal para a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, garantindo o anonimato dessa condição. Possuir política de ampliação de participação da mulher na ocupação dos cargos de alta administração. Adotar práticas educativas e de promoção dos direitos das mulheres, de prevenção da violência doméstica e familiar nos termos do regulamento e garantir a equiparação salarial entre homens e mulheres. A lei também especifica que cargos de alta administração são as vagas de administradora, diretora e membro do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal ou do Comitê de Auditoria. O selo vai ser considerado na avaliação da empresa em caso de participação de uma solicitação ou contratos administrativos públicos. E um levantamento parcial revelou que cerca de 10 mil imóveis foram atingidos pelas enchentes em 6 cidades do Rio Grande do Sul, o que representa mais de 10% das edificações da região. Em Mussum, 1/3 dos imóveis foi atingido. Roca Salles também foi devastada. As 2 cidades foram escolhidas pelo governo para a construção de casas para desabrigados. A Defesa Civil Gaúcha emitiu alerta de chuva para chuvas e ventos fortes em 4 regiões. 7h28. Mesmo com a bandeira tarifária verde, a conta de luz de 2,6 milhões de domicílios devem subir. Os detalhes com Milena Abreu. Bandeira tarifária da conta de luz continua verde, o que significa que o brasileiro não paga uma taxa extra a cada quilowatt-hora consumido. Mesmo assim, cerca de 2.600.000 lares brasileiros devem ver a conta de luz ficar mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, propôs reajustes nas tarifas de mais 4 estados, Acre, Amapá, Piauí e Rondônia. São os reajustes anuais. Em março, a agência autorizou a alta próxima a 13% nas contas de luz de clientes atendidos por distribuidoras de energia em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná e em Minas Gerais. Em abril, foram os moradores da Bahia, do Ceará, do Rio Grande do Norte e de Sergipe que viram a tarifa subir. Agora, os aumentos praticados atingem domicílios do Acre, Amapá, Piauí e Rondônia. O maior reajuste médio proposto é de 44,4% da distribuidora Equatorial Amapá, empresa que atende cerca de 211.300 unidades em municípios amapaenses. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h30 agora. E uma mulher de 24 anos foi presa por suspeito de estelionato em Tumbiara, na região sul do estado.
A Polícia Civil investigou que ela teria recebido cerca de R$125 mil de forma fraudulenta. A prisão em flagrante aconteceu nesta terça-feira. O INSS disse que ainda não teve conhecimento do caso e aguarda o compartilhamento de informações por parte da Polícia Federal sobre as investigações para se pronunciar oficialmente. De acordo com o Grupo Especial de Repressão a Narcóticos, a equipe recebeu informações de que a mulher teria recebido o valor mencionado a título de benefício previdenciário. A polícia informou que, segundo a coordenação de inteligência da Previdência Social, estavam disponibilizados para saques valores de R$ 53.286 em Itumbiara e R$ 72.231 em Aparecida de Goiânia. O crime é considerado estelionato previdenciário e foram feitas transações bancárias em contas de pagamento de beneficiários de aposentadoria por invalidez e amparo social à pessoa com deficiência. A polícia explicou que os benefícios foram obtidos com processos judiciais forjados em varas que não têm competência para julgar as ações previdenciárias. As fraudes foram identificadas por meio de uma filtragem nos dados do sistema da Previdência. A suspeita foi levada para a delegacia de Itumbiara e está agora no presídio feminino de Orizona. A identidade dela não foi divulgada pela polícia, por isso a reportagem não conseguiu falar com a defesa. 7h31, Hospital de Urgências de Goiás, o Hugo, abre inscrições de processo seletivo para contratação. Saiba para quais cargos e como se inscrever. Essa matéria de Juliana Carnevale. O Hospital de Urgências de Goiás, Dr. Valdemiro Cruz, o Hugo, está com inscrições abertas para contratação de preceptores e tutores para a residência multiprofissional da unidade. Para o cargo de preceptor, são 24 vagas para início imediato. Os cargos são para enfermagem, psicologia, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e serviço social. Já para tutores, são 2 vagas para início imediato e formação de cadastro de reserva. As inscrições podem ser realizadas até às 2h da tarde da próxima segunda-feira, dia 25, no site ugo.org.br. Os salários variam de R$ 3.353 a R$ 4.723, mais adicional por insalubridade de 20% do piso de cada categoria, além de adicional de assiduidade quando previsto em convenção. O processo seletivo acontece em 4 etapas, nas quais os candidatos são chamados gradativamente, conforme novas vagas são ofertadas. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h33. Em um jogo marcado pelas lesões relâmpago de Madison e Vitor Roque, o Atlético Paranaense superou o Inter por 2-1 na noite desta quinta-feira na Liga. Eric abriu o placar aos mandantes aos 23 da etapa inicial, enquanto Carlos de Pena deixou tudo igual aos 35. Antes deles, o Furacão perdeu o lateral direito e o centroavante. A lesão de Madison ocorreu no primeiro minuto, enquanto que Vitor Roque aconteceu aos 10 da primeira etapa. No fim da partida, aos 44, Alex Santana completou o cruzamento de Canobi e garantiu a vitória do Furacão para colocar o time no G6 do Brasileirão. Com o resultado, o Atlético Paranaense soma 40 pontos e está em 6º lugar no Brasileirão. O Inter, agora com 29, ocupa a 12ª colocação. Na próxima rodada, o Furacão disputa o clássico com Curitiba. A partida ocorre no domingo às 16 horas no Couto Pereira. O Inter entra em campo no sábado, quando recebe o Atlético Mineiro às 21 horas no Beira-Rio. Antes, no entanto, os gaúchos voltam a concentrar forças na Conmebol Libertadores. O início da semifinal contra o Fluminense será na quarta-feira às 21h30 no Maracanã. E nesta quinta-feira, o Palmeiras foi até a Arena do Grêmio. Em Porto Alegre, saiu derrotado pelo placar de 1-0. João Pedro, ex-atleta do Verdão, marcou o único gol da partida válida pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time de Abel Ferreira estacionou nos 44 pontos e desperdiçou a chance de cortar ainda mais a vantagem do líder Botafogo na tabela de classificação. O tricolor gaúcho, por sua vez, colou na própria equipe palestrina e chegou aos 43 pontos. Na próxima rodada, o Alviverde vai até o estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, para encarar o Red Bull Bragantino. A partida será realizada às 18h30 de Brasília, de um domingo, 1º de outubro. No dia anterior, o Grêmio visita o Fortaleza, no Castelão, às 16 horas. O Palmeiras, entretanto, volta agora as suas atenções para a Copa Libertadores. Na próxima quinta-feira, às 21h30,
Os comandados do técnico português vão até a Argentina para encarar o Boca Juniors no La Bombonera pelo duelo de ida das semifinais. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h35. E o mercado físico do boi gordo continua a registrar aumentos nos preços. A situação atual das escalas de abate, ainda curtas, sugere a manutenção desse movimento de alta a curto prazo. Os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins estão experimentando um aumento mais consistente nos preços, enquanto que em Mato Grosso, Acre e Minas Gerais o movimento é mais discreto. Isso de acordo com Fernando Henrique Iglesias, analista e consultor de safras e mercado. A arroba fechou a quinta-feira com as seguintes cotações: São Paulo, R$223 por arroba do boi gordo; Goiânia, R$210 por arroba do boi gordo; Uberaba, Minas Gerais, R$218 a arroba; Dourados, Mato Grosso do Sul, R$222 a arroba; e Cuiabá, Mato Grosso, R$183 por arroba do boi gordo. O mercado atacadista também continua a registrar preços em alta para a carne bovina. Iglesias afirma que as condições atuais do mercado sugerem a continuidade desse movimento, especialmente no próximo período de virada do mês. É importante notar que, embora a carne de frango tenha perdido competitividade nas últimas semanas, ainda é a preferida pela parcela da população de maior renda, isso de acordo com o analista. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.